Olá, hoje é quarta-feira, 4 de fevereiro de 2026 e a gente tem um cenário bem específico para analisar. O foco hoje é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Totalmente, porque o time se prepara para um jogo que, nossa, já parece uma final. Exato. É amanhã, quinta-feira, contra a Chapecoense em São Januário. E assim, é só a segunda rodada do Brasileirão, mas a sensação é de um jogo decisivo, né? A palavra-chave é pressão, uma pressão, assim, gigantesca. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí, de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. E que vem de todos os lados, sabe? Sim, da torcida, dos resultados, da estreia com derrota. É um caldeirão. E a nossa missão aqui é justamente mergulhar nisso. A gente se baseou em matérias do GE, do Super Vasco, da ESPN Brasil. Que pintam um quadro muito claro, né? Sim, e a gente quer entender não só o que o Fernando Diniz está pensando para o time, mas também o que está em jogo fora de campo. Porque me parece que o Vasco vive uma dualidade muito interessante. Ah, você tocou no ponto. É exatamente isso. Porque essa pressão absurda pelo resultado de amanhã, ela acontece ao mesmo tempo em que a diretoria tá claramente jogando um xadrez de longo prazo no mercado. É o agora contra o amanhã. Exato. É essa tensão entre o precisamos ganhar agora e o estamos construindo o futuro que para mim define o Vasco hoje. Perfeito. Então vamos começar pelo ganhar agora. O que as fontes mostram é um contraste brutal de momentos. O Vasco vem de uma derrota para o Mirassol na estreia. E se a gente olha o recorte recente, é pior ainda. É uma vitória só nos últimos 5 jogos. É um time que chega, assim, bem pressionado. Enquanto isso, do outro lado, A Chapecoense está surfando uma onda de confiança. São 5 vitórias nos últimos 6 jogos. E a estreia foi nossa, um cartão de visitas. uma goleada de 4-2 no Santos. É impressionante. Eles não poderiam estar em um momento melhor para visitar um adversário tão pressionado. E isso transforma o fator casa, né? Jogar em São Januário vira uma faca de 2 gumes. Totalmente. O que deveria ser um apoio pode virar uma ansiedade se o gol não sai logo, se o time não começar bem. Com certeza, a torcida vai empurrar, mas ela também vai cobrar. E essa cobrança para um time que ainda está buscando confiança pode ser paralisante. É um teste muito mais mental do que técnico, sabe? Com essa pressão toda, imagino que a torcida precise de uma boa notícia, de algo para se apegar e, pelo que eu li, a grande esperança tem nome e sobrenome. Felipe Coutinho, certo? Sem a menor dúvida. Ele é o ponto de luz nessa névoa toda. Ele foi poupado, né, no empate contra o Madureira? Pelo Carioca, na segunda-feira. Exato. Justamente para estar 100% para esse jogo. Todas as fontes do GE, a ESPN, tratam ele como uma grande novidade. A esperança de que a criatividade finalmente apareça. E o que a presença dele na prática muda para o Diniz? Porque não é só colocar um craque em campo, né? O sistema tem que funcionar ao redor dele. Exatamente. A presença dele eleva o patamar técnico. Isso é óbvio. Ele é o cara do passe que quebra a linha, do chute de fora, mas taticamente ele resolve um problema crônico do time. A falta de conexão. A falta de conexão entre o meio e o ataque. Com o Coutinho, o Diniz ganhou um jogador que flutua, que atrai marcação, cria espaço. A expectativa é que com ele o famoso dinizismo finalmente encontre seu maestro, sabe? Faz todo sentido. Com a volta do Coutinho, eu fico pensando no quebra-cabeça que isso cria para o resto do time. Como as fontes indicam que o Diniz vai montar esse meio-campo. Essa é a grande questão. E as dúvidas na escalação que as fontes apontam mostram as próprias dúvidas do treinador. A base titular volta, isso é certo. Léo Jardim no gol, indiscutível. E na zaga, Cuesta e Robert Renan estão garantidos? Sim, essa parece ser a dupla de zaga ideal, como o Super Vasco colocou. Aí parece não ter debate. Mas a partir daí, começam as discussões. Principalmente nas laterais, né? Vi que ali tem uma certa confusão. Tem. Na direita, a disputa é boa. Puma Rodrigues é um nome forte, mas o Paulo Henrique tá de volta, corre por fora, e a escolha aqui já diz muito sobre a estratégia. Mais ofensiva ou mais defensiva? Isso. Na esquerda, o Lucas Piton é o favorito, mas o Super Vasco joga uma informação curiosa.
O Puma também foi testado por ali. Seria uma improvisação, uma tentativa de achar uma nova dinâmica? E no meio, no setor do Coutinho, quem vai dar o suporte para ele brilhar? Aqui o debate tático fica ainda mais saboroso. A base parece ser Barros ou Cauã Barros como primeiro volante. O Nuno Moreira também aparece bastante na armação, junto com o Coutinho. A grande dúvida é o segundo volante. A peça de equilíbrio. Exato. O GE e a ESPN apostam no Thiago Mendes, um jogador mais experiente, de mais marcação. Já o Super Vasco aponta pro Tchê. Interessante essa dúvida, porque o Mendes me parece a escolha mais segura, talvez. Um Diniz um pouco mais pragmático. E o Tchê é o Diniz mais raiz, né? De aproximação, chegada na área, o time que joga e deixa jogar. Você acha que a pressão do resultado pode forçar ele a ser mais conservador? Essa é a leitura perfeita. A escolha entre os dois é um termômetro do risco que o Diniz quer correr. Thiago Mendes dá mais liberdade pro Coutinho. Tchê torna o time mais ofensivo, mas talvez mais vulnerável. E essa indecisão vai até o ataque, né? Quem faz os gols? Sim. A ponta parece ser do Andrés Gomes, outro consenso. Mas o comando de ataque é um mistério. As fontes divergem completamente. Brenner ou Rojas? Exatamente. Brenner, recém-contratado, titular contra o Madureira, é um centroavante mais clássico. O Rojas já dá mais mobilidade, sai da área. É a mesma dualidade do meio-campo. Um time mais posicional ao mais fluido. A verdade é que, a um dia do jogo, ninguém sabe qual vai ser a cara desse Vasco. O que, no fundo, é um retrato de um trabalho ainda em busca de uma identidade. Um laboratório tático sobre a maior pressão possível. Exatamente. Enquanto o Vasco vive nesse turbilhão de dúvidas, do outro lado do campo, a Chapecoense parece ter muitas certezas. Sim, a gente já falou da goleada, a ESPN até nos dá a provável escalação e é um time bem definido. Léo Vieira no gol, uma linha de 3 zagueiros com Vitor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, alas que apoiam bastante. É um time que parece muito bem montado para jogar fora de casa. E a ESPN aponta um detalhe que pode ser crucial. A possível entrada do Jean Carlos, que foi o destaque contra o Santos, se ele entrar, o time ganha ainda mais poder de fogo no meio. Eles não vêm ao Rio para se defender. Pera aí, e tem um dado que o GE trouxe que me deixou de cabelo em pé. Em 4 jogos como mandante contra a Chapecoense pela Série A, o Vasco só venceu uma vez. Esse dado é brutal. Eu também não lembrava disso. Uma vez. Isso muda completamente a percepção do fator casa. De repente, São Januário não é uma fortaleza. É um palco onde, historicamente, o Vasco tem dificuldade contra esse adversário específico. Vira mais uma camada de pressão. É um cenário complicadíssimo. Mas como você disse lá no início, o fascinante é que, enquanto essa batalha pela sobrevivência acontece, o clube está se movendo nos bastidores. Isso, vamos conectar os pontos. A diretoria não está paralisada, pelo contrário. A principal notícia é a negociação com o atacante argentino Lautaro Spinelli. Do Independiente del Valle, né? Isso, o GE informa que o acordo está perto de finalizar. E tem uma aspas do dirigente do clube equatoriano, Santiago Morales, que é muito reveladora. O que ele disse? Ele disse que a proposta do Vasco é inviável no futebol equatoriano. Isso não é só sobre dinheiro, sabe? É uma demonstração de força, um recado para o mercado de que o Vasco tem um projeto e poder de investimento. E o GE ainda traz uns detalhes que humanizam o jogador, que criam uma narrativa. Falam de uma odisseia para fugir da guerra e o fato de que ele foi treinado por ninguém menos que Diego Maradona. E essa história de ter sido treinado pelo Maradona é o tipo de detalhe que cria uma mística, né? Antes mesmo dele pisar em campo. Futebol é feito disso. E não é um movimento isolado. Tem o pré-contrato com o Paulinho, lateral de 21 anos do América MG, é uma aposta para o futuro. Exato. E veja o caso do zagueiro Lincoln, de 20 anos. Foi emprestado ao CRB, mas o clube fez questão de renovar o contrato dele antes. A mensagem é clara. A gente conta com você lá na frente. Uma matéria do GE também fala numa reformulação de gringos. O Spinelli seria o 4º reforço estrangeiro, enquanto 6 saíram. É uma mudança de filosofia. Eu vejo como uma mudança de perfil. Parece que o clube está buscando um tipo específico de jogador, mais jovem, com potencial de revenda e que talvez se encaixe melhor no modelo de jogo do Diniz, mais intenso. No fim das contas, a gente tem um técnico precisando desesperadamente de uma vitória amanhã para ter paz
E uma diretoria contratando jogadores que talvez só deem retorno daqui a 1 ou 2 anos. Essas duas velocidades não entram em conflito? Elas vivem em conflito. Essa é a grande dualidade do Vasco e, na verdade, de muitos clubes no Brasil. A diretoria monta o quebra-cabeça de um projeto, mas o futebol exige que as peças se encaixem agora. Então a vitória contra a Chapecoense não vale só 3 pontos. Vale a compra de tempo, de paciência, para que esse projeto de longo prazo possa respirar. Então, para a gente amarrar tudo, o jogo de amanhã é um microcosmo dessa tensão. De um lado, a urgência total, a pressão sobre o Diniz, a necessidade da primeira vitória. E toda a esperança no talento do Coutinho. E do outro lado, um adversário no auge da confiança. A Chapecoense, que chega embalada, com um histórico favorável e pronta para explorar a ansiedade que vai tomar conta de São Januário. O jogo vira, sem dúvida, um teste de fogo. É o agora contra o amanhã, disputado em 90 minutos. Exato. E isso me leva a uma reflexão final, uma provocação. As movimentações do mercado, como as contratações de Spinelli e Paulinho, indicam um projeto, uma visão de reconstrução. A pergunta que fica é: até que ponto a paciência para esse projeto sobrevive a resultados imediatos? Em um ambiente de alta combustão como o futebol brasileiro, uma visão de futuro consegue resistir a uma derrota em casa na segunda rodada? Ou a pressão do presente sempre acaba devorando o futuro? Essa é a grande questão que paira sobre São Januário.